ver sem dormir de novo, Pra- não. Não, para mim tá tranquilo. Aqui já são 2 da manhã, tá safo. Para mim já é bom dia. Oh, glória. Amém, meus irmãos, estão todos me ouvindo? Creio que sim. O sistema caiu aqui, mas já voltou. Glória a Deus por todos, a paz do Senhor para todos, para que não me comprometei. Bem, vamos lá, vamos ao nosso assunto de hoje, nosso bate-papo de hoje. Você lembrando aqui que nosso assunto aqui é para lapidar, nós a buscar o conhecimento e ajudar os irmãos que estão começando na fé e também aqueles que precisam de auxílio. Tá? Então, o nosso bate-papo de hoje fala do abandono da fé e o soldado ferido, né? Para entender, reconhecer, para que possamos ajudar aqueles irmãos que estão passando por essa fase. Amém? E o que eu queria citar aqui é o que leva um soldado treinado, um homem experiente na fé, que já tem tempo de experiência na igreja, né? Com unção até, a abandonar a missão da fé, né? Não, como já disse aqui de costume, eu não cito nome, não cito nome de igreja, porque isso eu considero antiético, mas vamos falar daquilo que mais acontece dentro do corpo de Cristo, para podermos ser capacitados para ajudar aqueles que vão passar pelo nosso caminho, tá bom? Bem, nos dias atrás, para quem não assistiu, nós falamos das pessoas que são de fora da igreja, falamos dos de dentro da igreja, e agora vamos falar como nós nos sentimos por dentro, a parte sentimental, trabalhando dentro da obra de Cristo. E para isso eu tentei sintetizar 3 perguntas para abranger tantas as outras, tá? E a primeira pergunta fica assim: estou pregando há anos, porém eu me sinto vazio por dentro, né? Outra pergunta, a segunda: estou desmotivado, me sentindo desmotivado, mas me sinto cansado dentro da obra. E a terceira pergunta que precisamos refletir para poder ajudar os irmãos seria: há anos que eu luto sozinho na obra de Deus, a pessoa se sente assim, e me sinto abandonado pelos mais próximos. Pois bem, me permita argumentar sobre isso, né? Vou comentar aqui algumas coisas na introdução e vou citar 3 personagens que eu filtrei dentro do nosso mundo, né, evangélico, que foram marcantes da nós chegarmos até aqui, né, para montar essa história, nossa argumentação para o nosso aprendizado. Primeiro, John Wesley, 1745 aproximadamente, ele enfrentou um período de profunda angústia mental e espiritual. No seu diário, ele relata que a angústia que ele sentia, que parecia com uma espécie de opressão, depressão da alma, que ele descreveu como uma escuridão da alma, né? Ele ansiava pela morte, mesmo tendo conhecimento, mesmo fazendo as missões dele, mesmo evangelizando, ele sentia uma intensa amargura na obra dele. E o segundo personagem, conhecido como Charles Spurgeon, o pregador britânico, teve uma depressão severa e profunda, né? Ele chamou esse período dele de névoa negra da alma, parecida com o primeiro, né? 100 anos depois, ele cita que ele também está passando por uma severa e profunda depressão, porque ele cita que ele nunca se recuperou do acidente que aconteceu lá no Surrey Hall, em 1855, não teve um incidente que alguma semente do mal, algum invejoso lá, tacou fogo em umas cadeiras, houve uma correria, pessoas morreram, pessoas foram pisoteadas, houve um problema social danado, e ele nunca conseguiu se recuperar com isso. E ele sempre citava que ele estava sempre em pânico generalizado dentro dele. Ele não conseguiu recuperar desse problema da obra que aconteceu com ele. E nosso terceiro personagem, conhecido como pai do avivamento, né, William Seymour, ele enfrentou decepção e desilusão dentro da obra, né, no meado de 1915. Uma cooperadora com o nome de Clara Luna o abandonou e sabotou a agenda de contatos dele, prejudicando a obra. Ele teve conflito com Charles Parham, que foi o seu mentor, né? Ele tentou assumir o controle da denominação, que era de William, né? F.F. Durham abriu uma missão para fazer contraponto ao que William Seymour pregava, né? Oposição na missão.
Já o Seymour, ele lutava pessoalmente com das sequelas que ele teve de varíola, que deixou o cego e abandonado, ele acabou que teve um infarto e morreu dentro da congregação, segundo os relatos que nós temos a respeito desses 3 personagens. Pois bem, o que nós podemos ressaltar, né, baseado nesses 3 personagens, né, que fazem parte da nossa história, da nossa cultura evangélica, nós temos que ter o cuidado de não guerrear aquilo que Deus não mandou fazer, guerrear aquilo que nós queremos resolver e às vezes nós não podemos resolver, não temos como resolver. Principalmente lutar lutas que não são nossas, né? E nesse personagem ali, eu me lembrei muito de uns 20 e poucos anos atrás, também já me sentia assim, né? Perdido, não conseguia pensar, era um problema de familiar, na época que minha mãe veio falecer, e meus parentes começaram a se duelar, né? Brigando por patrimônio, essas coisas tudo, eu fiquei meio perdido nessa guerra. Aí eu no trabalho, tanta gente me perturbando, eu não conseguia mais pensar, me achei perdido. Aí eu lembrei que no meu trabalho tinha um pastor, que toda vez à tarde ele se recolhia num canto e passava com a Bíblia para orar. Eu falei, rapaz, eu vou procurar aquele pastor, cara, que eu preciso desabafar, eu estou perturbado, não consigo pensar. Aí passando por aquele caminho, eu peguei o cara e falei assim, pastor, preciso da sua ajuda. Ele falou, fala, irmão, olha. Aí eu falei assim com ele, né? Falei, o Senhor estar na presença de Deus? Ele parou, ele me olhou assim, não me respondeu. Eu falei, por que eu estou perguntando isso? Eu comecei a falar dos meus problemas, falei, desabafei, botei tudo para fora. Ele falou assim, estou seu irmão, vamos orar, vamos ajudar. E eu tive uma ajuda naquele momento que eu estava angustiado. E olhando para esses personagens, eu pude perceber, eu não vi um relato assim, não, juntou um grupo de pessoas para ajudar o Wesley, para ajudar o Seymour, para ajudar, eu não vi nenhum relato falando que pessoas se levantaram para ajudar, só fala dos problemas, só fala da depressão, alguns falam que eles não tinham fé, outros vão falar mal, e no meu caso aqui não é falar mal de quem passa por isso, nós sabemos que a depressão é uma coisa, é um sintoma de opressão da pessoa, pode ser psicológico, pode ser um defeito neurológico, pode ser de sobrecarga de trabalho, sabemos que isso é real, isso existe, mas infelizmente no tempo deles, parece que não tinha tanto conhecimento como temos agora. E deu para perceber que no intervalo de quase de 1700, 1800, 1900, pessoas continuam sendo feridas na obra de Deus. E hoje em dia, dentro da igreja também tem pessoas, sim, tem pessoas feridas, eu já tratei de bastante gente assim, e infelizmente, se a gente não ter a sensibilidade para parar, para olhar para essas pessoas vão sair da igreja e não conseguem voltar mais. Então fica de um alerta que aconteceu comigo, e depois de 20 anos fizeram comigo ao contrário. Eu cheguei no trabalho, já aqui em São Paulo, um varão me procurou e fez a mesma coisa que eu fiz 20 e poucos anos atrás. Eu achei isso interessante, essa didática de Deus fez comigo. Aí o rapaz me procurou, 7 da manhã, me correu assim, varão, preciso falar contigo. Eu falei, o que houve? Ele, não, eu preciso falar contigo em particular. Isso fez me lembrar que eu, quando estava precisando, eu recorri a alguém para desabafar. E quando eu estava bem, alguém me procurou para eu poder ajudar. Então Deus está sempre botando a gente em lugares para ajudar o próximo. Então eu tenho que estar pronto para sempre ajudar, sim, eu tenho que atentar para isso, porque pessoas no nosso meio vão contar com a gente. Então faz mais do que necessário eu me preparar para ajudar o próximo, né? E por que está baseado nisso? Então vou citar aqui os versos que a gente faz nossa referência de estudo, por gentileza, anote aí, antes que eu esqueça, né? Comece a falar aí, né? Já que o Ricardo soltou o cronômetro aí, né? Por gentileza, anote aí, irmão, para a gente poder meditar juntos. Lucas 15, no verso 4 e 7. Deixa eu dar um tempinho para as pessoas, não sei se as pessoas vão pegar o caderno e caneta, né? Depois eu repito aqui, tá? Lucas 15, 4 a 7. Depois de 8 a 10. E depois de 20 a 24. É uma passagem conhecida, mas vamos citá-la, que fala da ovelha perdida, da dracma e do irmão chateado, né, com o outro. Depois, Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Depois, Efésios 2, 13 a 16.
Mateus 11, 28. Gálatas capítulo 6, no seu verso 2. E 1 Tessalonicenses 5:11. Rapaz, tem versículo, hein? Depois reclama com o Ricardo, reclama comigo não, por favor. Por gentileza, abra aí Efésios capítulo 2, no seu verso 1, por favor. Vamos começar por aqui, nosso bate-papo. Sempre citando isso, né? Estamos aqui para, como diz lá em Colossenses, vamos ajudar uns os outros, né? Efésios, no seu capítulo 2, estou lendo minha versão NVI. Efésios 2 diz assim, amém? Podemos? 2 no verso 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Nós, quais acostumavam a viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da vossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Que interessante como a palavra aqui está bem colocada, ele fala assim, antes nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Ou seja, no trabalho, na igreja ou dentro de casa, poderemos ter pessoas para relacionar de difícil acesso, pessoas de difícil convivência, sim. Porque nós estamos no pecado e acostumados a esse padrão desse mundo. Nós renascemos de novo, mas tem pessoas que não. Dentro da igreja acontece isso, infelizmente sim, na nossa casa também sim, e no trabalho também sim. Então, se a gente não atentar para saber que existem pessoas assim ao nosso redor, nós vamos acabar brigar lutas dos outros, vamos ficar sobrecarregados e esquecer o que a palavra diz. Naquele tempo, não sei se tiveram condições de pensar como nós pensamos hoje, mas não vou dizer que eles não tinham Deus, eles tinham Deus, tinham conhecimento, homens maravilhosos, cheios de unção, cheios de trabalho feito por eles, mas não conseguiram, ficaram em depressão, pensaram em tirar a própria vida, acabar com o ministério, deixar a igreja. Por quê? Porque hoje nós sabemos que existe um príncipe do poder do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência. Se nós não estivermos atentos a saber que tem pessoas que vão ser usadas pelo mal para nos atacar, aí eu tenho que ter o discernimento de saber, eu estou lutando contra pessoas ou estou lutando contra o mal? Eu vou resolver coisas que eu não consigo. Nós falamos aqui um tempo atrás, se o rei não consegue convencer ou lutar contra um inimigo mais poderoso, você tem que fazer um acordo. Você não adianta você lutar contra o seu patrão, no qual você não tem que vencer. Não adianta você, dentro de casa, quebrar tudo e achar que vai vencer na força, e você não vai vencer. Você vai destruir a sua casa, destruir seu lar, seu relacionamento com seus filhos, com seus parentes, com sua esposa, com todo mundo que vai à sua volta, porque acha que a força do seu braço é que está mandando. E a palavra não diz isso. Eu tenho que entender que existe filho da desobediência ainda. O tempo não acabou. Eu tenho que ter o quê? A paciência, a resiliência, saber, opa, calma aí, como é que eu vou lidar com os problemas interpessoais para não entrar em colapso nervoso, não entrar em colapso mental. Aí eu vou virar, não, Deus me colocou numa posição que eu não consigo. Não é Deus, tem que saber o que é espiritual, o que é relacionamento. Para não atribuir a Deus, para assim, Deus me chamou para o ministério para sofrer. Ele não chamou você para sofrer. Ele chamou você para trabalhar. E a palavra nos lembra muito bem que em todo momento Ele estará conosco, Ele nunca vai nos abandonar. Então, por que eu vou atribuir a Deus uma coisa que não é de direito? Não, agora está tudo difícil. Né? Para quem já escutou muito isso, né? Antes eu era melhor, que agora na igreja eu estou pior. Como? O cara prefere voltar para o mundo das trevas, mundo da escuridão, do que andar na luz, porque dentro de uma congregação, dentro da casa dele, ainda não há paz. Por que não há paz? Porque existem os espíritos da desobediência. Entre nas pessoas para atormentar. Então, se eu não acordar para isso, eu vou dizer, eu não consigo ficar mais na obra, eu não consigo mais viver no corpo de Cristo,
e ando ferido, sangrando anos dentro da igreja, e nós que estamos de pé, a gente não percebe essas pessoas. Porque a pessoa normalmente vai para a igreja com um sorriso no rosto. Ela está sorrindo, mas está sangrando. Está ali doida para acabar com tudo, né? E continua sorrindo. E a pessoa, não, o crente está bem, não precisa de mim, não. Ah, tá bem, irmã? Ah, tá bem. E nós não demos atenção. Tem gente sangrando, ferido. Aí quando acontece, mas ninguém percebeu. Não, porque a gente está preocupado tanto com nós mesmos e deixamos de ser sensível com as pessoas que mais precisam. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora, falamos do Efésios 3, mais à frente, Efésios 13, por favor. É 2, vamos lá citar o 13, depois o texto em casa vocês dão uma olhada com mais carinho. No 13 diz assim, 2:13, continua no mesmo capítulo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, certo? Foram aproximados pelo sangue de Cristo, pela obra redentora da cruz. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Existe muro? Quem colocou o muro? Aí eu não gosto de ciclano dentro da igreja. Eu não gosto do fulano, ciclano que faz isso. Eu não gosto de fulano, ciclano que faz aquilo. Eu não gosto daquele tipo de igreja, eu não gosto daquele tipo de pregação. Cuidado para não criar muros. Deus mandou quebrar os muros, pois ele é a nossa paz. Eu estou sem paz? Eu tenho que me olhar, meu irmão. Eu tenho que olhar. Por que eu estou sem paz com as pessoas? Eu tenho que me examinar. Senão eu firo pessoas ficam feridas sangrando e eu acho que está tudo bem. E a pessoa está ali, anos na igreja, chateada comigo, sorri para mim. E eu não percebo, porque eu feri, eu machuquei. Deus não machuca pessoas, pessoas machucam pessoas. Pessoas ferem pessoas na igreja. Não estou aqui generalizando ninguém, apenas para a gente entender o porquê das pessoas se ferem. Tá? Pois bem, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. 15. Anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim estabelecer a paz. Nós temos que andar em paz. Com todos. Um cara é meu inimigo, eu tenho que ter paz. E muro? Não. Se eu criar um muro, como é que eu vou evangelizar o meu inimigo? Não tem como. Meu desafeto, eu tenho que evangelizar. O pai que não gosta de mim, eu tenho que evangelizar. Ou orar a Deus para que possa abrir uma porta para que alguém evangelize. Às vezes não vai ser eu que vou evangelizar aquele parente, vai ser outra pessoa. Mas eu não posso criar um muro. Eu tenho que fazer essa pessoa se reconciliar com Deus, como diz no verso 16. Eu tenho que parar, calma aí, o que eu estou fazendo de errado? Sou eu? Ele diz assim, não, mas há certas igrejas. Igreja não tem perna, igreja não tem boca, igreja não xinga, não abate, não ofende. Quem ofende as pessoas são as pessoas mesmo. Somos nós temos que entender isso. Opa, vamos aí. Lembra que nós falamos de fora, falamos de dentro, agora tem que falar da meu caráter, tem que falar da minha índole. Eu tenho que me autoexaminar para não ferir pessoas. Que tem gente sangrando na igreja e eu crio uma barreira. Não, o problema não é meu. Chegou agora, abre aspas, né? Desculpa o jargão. Eu quero mais que o cara se lasque, eu quero mais que ele se dê mal. O pastor olha para ele, não olha para mim, fica criando inimizades numa coisa que não tem necessidade. Porque aquela igreja é assim, é assado. Para que isso? Criando um muro de discordância, aí depois o quê? As coisas estão dando errado. Por que está dando errado? Eu tenho que parar e analisar. Se Deus já fez a obra redentora, estabeleceu paz para se reconciliar com Deus, por que eu estou fazendo ao contrário? Para depois dizer que o mundo é perverso, que não dá para trabalhar na igreja, porque lá fora é melhor. E lembrando que sempre falamos aqui, as pessoas estão nos lendo como livro aberto. Se eu não tenho esse cuidado, eu estou sendo um péssimo exemplo. Eu estou sendo lido de maneira errada, equivocada para o mundo. Eu estou destruindo a obra redentora de Deus. Pai, eu quero ser Cristo. Meu livre, esse Cristo é maluco, esse cara é louco. Um crente que ri na igreja e fora é filho do capeta. Vocês são duas personalidades?
Tem que matar esse dedo dentro de mim, eu tenho que matar essa coisa dentro de mim. Não pode existir mais essa inimizade com ninguém. Eu tenho que ser um cidadão do céu. Amém? Então, voltando aqui, existem pessoas difíceis, sim. Eu tenho que destruir a inimizade? Sim. Então eu tenho que pensar, ok, eu tenho que discernir. Os problemas que eu estou vivendo é de amizades, de convivência, ou só é de ordem espiritual? Certo? Eu tenho que parar e ver que tipo de conflito eu estou vivendo. Se eu não parar e não sair desse tipo de pensamento, eu vou acabar me afastando da doutrina, vou deixar que a angústia me domine, daqui a pouco eu não consigo mais ir para a igreja, aí eu não tenho mais tempo para ninguém, aí tem a impressão de mim, eu já chuto, já trato como de descaso, e eu vou dar conta dessas pessoas. Eu vou dar conta, todos nós temos que dar conta de cada pessoa que passou na nossa vida e a gente não teve atenção. Nós fomos negligentes com as pessoas. Lembra que Cristo falou, quando é que você me viu nu, pelado, com fome, num presídio doente? Você atendeu essas pessoas? Ah, não atendi não, estava sem tempo. Então, era eu. Isso é preocupante. Quando a pessoa bate na minha porta, não tenho tempo não, manda outra pessoa, eu estou muito ocupado. Eu sou muito importante para atender a pessoa. Eu tenho que ter esse tipo de cuidado, porque depois vai ser cobrado. Certo? Ué, mas eu mandei fulano e você não quis atender. No dia 1, dia 3, vai abrir aquela agenda lá de fazer 30 anos aqui de ministério e cheio de gaivota vermelha que eu não fiz. Ah, mas eu era excelente cantor. Sim, mas esse pessoal aqui. Mas outra pessoa podia. Não, eu mandei para você, eu fui negligente. Certo? Aí depois, e as pessoas que estão passando necessidade, estão com um problema lá ferido, por causa de quê? Porque minhas atitudes feriram aquelas pessoas dentro da igreja. Olha o perigo. Olha o tipo de atenção que tem que ter. Pô, irmão, eu tenho que treinar pessoas para atender melhor? Sim. Eu tenho que treinar pessoas para melhorar o atendimento? Sim. Eu tenho que treinar pessoas para evangelizar? Sim. É trabalho? É. Mas Deus não mandou você carregar um peso que não possa carregar. Eu não consigo ver dentro da escritura assim, não, Deus vai botar um peso no qual você não consiga. Deus vai te botar você para sofrer, para você cair sangue. Eu não consigo ver isso na escritura. Mas tem gente que fala que trabalhar é difícil, de trabalhar no mistério é cansativo, é melhor não estar na igreja. Essa pessoa já foi convencida, como lemos aqui em Efésios, no Efésios capítulo 2. O espírito das trevas já convenceu ela. Ela está na igreja, mas está perdida. Certo? Gentileza. Mateus capítulo 11, 28. Mateus 11, 28. A pessoa que está ferida, atormentada, ela não consegue lembrar das coisas. Amém? Podemos? Mateus 11, 28 diz assim na minha versão: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se é uma promessa, calma aí, irmão. Eu estou cansado na obra de Deus? Por quê? Eu estou sobrecarregado na obra de Deus? Por quê? Se a palavra diz que eu vou aliviar, então há uma discordância, ou em mim ou na palavra. Eu acredito que a palavra não está errada, então é em mim. Eu estou cansado, não quero fazer mais nada, estou atribulado, estou sangrando, ninguém me ajuda, como leu as 3 perguntas ali, me sinto sozinho. Eu estou carregando uma coisa que eu não posso, que é tudo uma guerra que não é minha. Eu tenho que parar e pedir ajuda. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo e ser humilde de pedir ajuda. Ô irmão, eu estou sobrecarregado. O que está errado? O que você está fazendo? Eu não faço nada. E estou sobrecarregado. Opa, como? De que maneira? Então, botar, parar e analisar, sem fazer pré-julgamento, sem jogar a pessoa, no abismo, mandar a pessoa, não, se você não está aqui há tanto tempo na igreja, não aprendeu ainda, porque não vai aprender não, e descarta a pessoa. Eu posso fazer isso? Não. Tem várias maneiras, podemos citar aqui, de ofensas, de palavras, de ignorar a pessoa. A pessoa está ali, não vou dar atenção não, estou ocupado. E a pessoa está ali doido para falar com alguém,
querendo só um abraço. Já aconteceu várias vezes, comigo não, foi até com a minha esposa, aconteceu comigo também. Tem pessoas na igreja sentadas ali, a pessoa não vai embora não, ela fica de manhã, à noite ela não vai embora, porque ela não tem para onde ir. A casa está destruída, ela precisa de sentar, alguém para conversar, alguém para desabafar. Ela está destruída, a pessoa não tem lá, certo? Então para que a pessoa vai para casa? Para apanhar do marido, a mulher bate, como falamos aqui também da violência doméstica, falamos aqui alguns tempos atrás sobre violência doméstica, e homens morrem tanto quanto mulher nesse país. A pessoa não tem lar, não tem família, não tem um local para ele ficar. Ele vai para onde? Se a igreja não consegue atender, ele vai para onde? Vai para a cachaça? Vai para as drogas? Então, nós temos que ter esse cuidado de ver se Deus está tirando. Venha-me quem está cansado e sobrecarregado, eu darei descanso a vocês. Então, eu tenho que me colocar. Eu me sinto cansado na obra de Deus, eu tenho que falar, opa, calma aí, alguma coisa está errada. De que guerra que eu estou lutando? Lutando contra pessoas, brigando, discutindo. Por quê? Eu não tenho que estar cansado. Tem que ter prazer na obra de Deus. Totalmente ao contrário, é prazer. Eu tenho que trabalhar para as pessoas como trabalho para Deus. Ah, não, porque me exige demais. Eu tenho que parar e me analisar. Para não ensinar errado, não passar a doutrina errada, e pessoas contaminadas vão continuar disseminando o evangelho errado. Aí passa o evangelho errado, não, mas foi assim que eu aprendi, e a pessoa vai dizer, não, é assim que eu aprendi, e assim eu vou continuar. Lembra-se que a criança dentro de casa, ela aprende muito mais com as suas atitudes do que as suas palavras. Você faz errado, você suja tudo, quebra tudo, é bagunçado, depois quer cobrar dos filhos coisas erradas. Eu sou desorganizado e vou cobrar das pessoas aquilo que eu não faço. Jesus vai chegar e falar, vocês comem um camelo, arrotam um camelo? Como vocês fazem isso? Jesus deu essa orientação. E próximo, há uma diferença de lutas, né? Nós temos que discernir sobre isso. Eu consultando a Deus, falei, Senhor, por que desse tema, já que chegou a esse ponto, nós chegamos aqui, eu comecei de sábado a domingo a pensar sobre isso, e a inspiração veio assim, se eu tenho anos de lutas, guerras e batalhas, né, no qual se resolveu sem eu esperar uma resposta de Deus, em mim não gerou fé, não gerou crescimento. Eu só acumulei dentro de mim dor e sofrimento, conhecido como trauma. Tem pessoas traumatizadas da igreja, conheço bastante gente que não volta. Teve péssima experiência, a pessoa fala, não, tive péssima experiência, fui para um lado, fui agredido, fui para lá, fui maltratado, foi assim. A pessoa só acumulou sofrimento. E pessoas também que querem resolver coisas no mundo secular e não esperam a resposta. Não, Deus é comigo, eu vou resolver, aí quebra a cara, só dor e sofrimento, Não, mas a vida com Deus é só sofrimento, não é só sofrimento. Você nunca ri, você nunca se alegra. Temos que rir com quem ri, chorar com quem chora, mas só tem dor, certo? E também, e outro ponto de vista é, se as minhas lutas e batalhas foram resultado de decisões mediante a resposta de Deus, aí sim eu acumulei milhas de fé, conquistei experiência no mundo espiritual, me tornei um guerreiro de fé aprovado. Uau, eu falei, calma aí, então há uma diferença. Eu tenho que parar e analisar, calma aí, eu estou acumulando só trauma, e Deus está me mandando para o trauma? Não, Deus não faz isso com ninguém. Não há nenhum sentido apontar isso na Bíblia, que não há, certo? Eu estou acumulando milhas de fé, porque a fé vem da tribulação, a tribulação gera paciência, a paciência gera fé, gera experiência. Se o texto está dizendo isso, por que eu não tenho mais fé? Então, algo está errado, eu tenho que me autoexaminar, eu preciso passar um pente fininho para saber por que eu não estou acumulando fé? Por que eu não tenho, as minhas experiências estão me gerando um reprovado na fé? Eu tenho que me examinar nisso. Eu estou sangrando, estou rindo dentro da igreja, mas não consigo me consertar, porque eu parei de observar detalhes no mundo espiritual que eu não estou cumprindo. Eu vou colocar aqui, a religião é defeituosa, é o pastor que é defeituoso, é os irmãos que não me ajudam. Não sou eu que não consigo captar a mensagem. Certo? Tem que parar para isso, né? E para isso, para perceber, né, em que tipo de situação eu me encontro, eu ia citar
E por favor, Lucas, no seu capítulo 15, vamos falar desses três situações, três personagens também pode ser, né? Lucas 15, o qual existe a ovelha, a dracma e o irmão raivoso. A ovelha, a dracma e o irmão raivoso. Lucas capítulo 15. Resumindo aqui, vamos falar a partir do verso 4. 15:4 tá bom, dá pra gente entender bem o texto. Texto conhecido, a gente consegue captar aqui o conhecimento. Lucas capítulo 15, a partir do verso 4. Amém? Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Pois bem, eu estou perdido, alguém tem que me achar. Porque eu sou uma ovelha, e não tenho dracmas, não tenho talento, não tenho conhecimento, não tenho milhas de fé. Eu estou começando na obra e estou perdido. Alguém tem que achar essa ovelha, alguém tem que me encontrar. Eu estou disponível? Vixe, eu não. Vou escalar outra aí, não vou não. Eu vou dar conta disso. Deixa as 99, certo? Trancadinha, protegida, e eu tenho que achar a perdida. A perdida não sabe o caminho. Ela não sabe trilhar o caminho. Ela não tem experiência, experiências na fé. Certo? Então tem que ter atenção a isso, calma aí. Esse soldado ferido é uma ovelha perdida, eu tenho que encontrar ele, ajudá-lo, dar a mão. Certo? Tem que ir lá, opa, calma, irmão, segura aqui, irmão. Bom, a gente volta aqui daqui a pouco. Abre, por favor, Gálatas capítulo 6. Olha o que diz. Depois a gente vai em Tessalonicenses também. Gálatas 6, no verso 2. Aqui, vem na minha mente, eu vou ler logo esse aqui. Gálatas 6, um pouquinho mais para frente, no seu verso 2, diz assim a minha versão: leve os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Por que ter irmão sofrendo sozinho? Não tem ninguém para dividir o fardo com ele? Será que ninguém pode dividir o fardo comigo? O que está errado então? O problema, não, é o capeta. Eu não vejo o capeta aqui, eu vejo pessoas preocupadas consigo mesmo. Eu vejo que eu só olho para mim. Levem os fardos de um dos outros. Não consigo ver a ovelha perder, irmão. Tá? Quer ajuda aí? Quer uma mão? Quer sair dessa cerca aí, dando enfarpado? Eu tenho que estar disponível para atender pessoas. Certo? Então eu falo sobre isso. E 1 Tessalonicenses, um pouquinho mais à frente, no seu capítulo 5, no seu verso de número 11, por favor, que completa o entendimento do Gálatas 6, que lá eu tenho que levar o fardo da ovelha perdida e da pessoa da dracma também perdida. Vamos ler lá. Diz assim no 11: por isso, encorajem e edifique uns aos outros. Eu tenho que encorajar a pessoa a permanecer na fé. Ah, não, eu sofri, a pessoa tem que sofrer também. Não faz sentido isso. Por isso, encorajem os irmãos a permanecer na fé. Edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Eu tenho que dar continuidade a isso. A pessoa está sofrendo, o problema não é meu. O irmão está pedindo, o problema não é meu. Eu nunca estou, não, já estou cheio de problema, irmão. Se vira aí. Eu tenho que ter esse tipo de tato, esse tipo de cuidado, esse tipo de zelo pelos irmãos que estão dentro da casa de Cristo, dentro do templo, dentro da congregação, para alcançar todas as denominações, né? Que estão sangrando, está ferido. E eu estou ali, ó. Né? Como se tem uma vez aqui, né? Aquele passageiro de ônibus que não está nem para a voz do Brasil, que é mais que se dane, que é mais que o mar pegue fogo para comer o peixe frito. Estou nem aí, não, o problema é meu. Quem pintou a zebra que se lasque, não estou nem aí. Encorajem, eu vou encorajar a pessoa a permanecer na fé. Eu tenho que estar disponível para isso. Todo mundo precisa de ajuda um dia. Assim como alguém me ajudou, agora eu tenho que ajudar os outros. Se você já foi ajudado, irmão, fique pronto para ajudar alguém. Pense como ajudar alguém. Leia a respeito.
problemas psicológicos, problemas sentimentais, como criar um filho, porque as pessoas estão sedentas. Os filhos, o Deus está esperando a manifestação dos filhos. Lembra-se disso? Volte agora para a gentileza, vamos voltar lá para Lucas 15, antes de terminar. Pulei aqui porque coisa na minha cabeça. Temos que ajudar. Então, a ovelha perdida, eu tenho que ajudar, eu tenho que achá-la. Né? Lucas 15, a partir do verso 4. E a próxima é Lucas 15, no verso 8. Por que eu não me alegro com as pessoas? Como está dito lá. O verso diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Vamos achar aqui a referência e o contexto. Naquele tempo, do tempo dos beduínos, as mulheres recebiam dracmas de prata para fazer como colar ou colocar na testa, para mostrar para a sociedade que ela tinha um compromisso, ela tinha um arrendamento, ela recebeu dracmas como um alicerce financeiro, porque ela não vai ficar desamparada, tipo um dote. Então ela precisa achar uma que ela perdeu. Se são 10, eu tenho que usar as 10. Eu tenho 10 talentos, eu tenho que usar os 10 talentos. Eu não posso perder um talento. Antes eu sabia louvar, não sei louvar mais. Está deixando o talento debaixo da mesa. Você se perdeu e não procura. Antes eu conseguia falar de Cristo, antes eu conseguia evangelizar, antes eu conseguia louvar, mas agora estou tão cansado. Irmão, você está perdendo seus talentos. Não deixe os talentos embaixo, caído. Aqui, ó. Quem é que perdendo não procura? 9. E quando a encontra, reúne as amigas e os vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. É festa, irmão, vai festejar. Aí tem gente ranzinza dentro da igreja? Tem. Tem gente chateada? Tem. Tem gente com raiva? Tem. Tem gente que só dorme? Tem. Acaba o culto e a pessoa tem que ser chamada para acordar. Tem. A pessoa diz o amém, ela deu o amém, nem sabe nem por que ela deu o amém, só concordou. Amém, 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 amém. Não sabe nem qual é o assunto do dia. Eu não posso deixar a minha dracma se perder e falar: não vou chamar ninguém não vou pedir ajuda, não estou nem aí, estou sendo negligente com aquilo que eu recebi do Deus. Aquele que dá a semente, a que semeia, te deu a semente para você semear e você é negligente com a semente que você recebeu. Ela recebeu para mostrar, eu tenho que mostrar a minha semente. Eu não posso me esconder, não se bota a lamparina no velador ou debaixo da cama. Eu vou esconder a luz dentro de um vale escuro ou no alto da montanha para ser um holofote para as pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Eu tenho que ter atenção para isso. Tem gente sangrando na igreja. Falando aqui os de fora, como atentar, como evangelizar, os perigos de carceragem, falamos aqui tantas coisas aqui, né, dos lugares perigosos, falando as medidas de proteção, falando das pessoas, né, dentro. Agora, como estou por dentro, eu estou olhando pessoas passando necessidade e não faço nada. Eu estou vendo as pessoas sangrar e não faço nada. Eu aprendi, agora eu vou ajudar quem está sangrando. Não. Eu não vou falar de mim não, porque é vergonhoso. Eu tenho que ajudar as pessoas, cara. Nem todo mundo vai achar. A vida está perdida, como é que ela vai achar o caminho? Se o irmão perdeu o seu talento, pô, meu irmão, perdeu, e aí? Achei tão bom, vou festejar, cara. Vamos se alegrar. Não se desanima não, como falamos ali em Gálatas, em Tessalonicenses capítulo 5, 11. Eu vou alegrar você, vamos se alegrar, vamos embora. Palma no pé esquerdo, a gente fala, não, né? Nas brincadeiras que já passou pelo quartel. Vamos se alegrar, vamos brigar, vamos lá, vamos partir para dentro, vamos embora, pé na porta, falando aqui tanto, né, da pandemia, né? Rapaz, chega com o pé na porta e pula com os 2 pés e vambora, cai para dentro, vambora. Eu tenho que alegrar as pessoas, eu não posso achar que é só para mim, só eu que tenho que crescer, eu tenho que dividir esse pão, certo? E a parte mais à frente, no seu verso 13, continuando em Lucas 15, no 13, diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá dispensou dos pais, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, né? Verso 15. Por isso foi empregar-se com os anciões. Verso 16. Ele desejava alimentar-se com as vargens e alfarobeiras dos porcos. Eita!
17. Caindo em si, pensou, opa, vou voltar para casa. Ou seja, ele foi negligente. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um seus empregados. Deus vai tratar você como empregado? Deus vai pegar você, como diz aqui em seguinte, ele vai pegar a sua lã, vai te escovar, vai limpar os seus cascos, botar uma nova bota, botar um novo anel, vai escovar, né, o seu pelo, vai te tratar, vai podar você, deixar sua lã branca para você, porque você é digno. Se você sangrou, você errou, Deus não vai dispensar você. Mas há um outro problema. Há pessoas que estão sangrando na igreja, o que vai acontecer? Certo? Mais à frente aqui, 25, é o ranzinza que está servindo na igreja. 25. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, o seu irmão mais novo, né, voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Aí, 28, o filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar mais em casa. Tem gente assim na igreja. Não quer mais ir para a igreja não. Ah não, minha paciência já se estourou. Não quero mais não. Porque eu faço tanta coisa aí, ninguém me reconhece. Falando aqui do reconhecimento, né? Algumas semanas atrás. Ninguém me reconhece, ninguém me dá valor, estou chateado. Essa pessoa está sangrando por dentro. Tem aparência de crente, roupa de crente, sorri como crente, mas está irritado. Ele, porém, respondeu seu pai, olha, todos esses anos tenho te servido, mas nunca te obedeci, nunca deixei tuas ordens, entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa aquele crente desgarrado, esbanjou tudo, e o senhor faz festa? 31, o pai disse, meu filho, você está sempre comigo. Você está aqui na igreja? Por que você é desse jeito? Por que você está com raiva das coisas que acontecem? O mundo não trata de eu em primeiro lugar, é Cristo em primeiro lugar. Se eu trabalho para Deus, eu trabalho para Cristo, servindo aos homens. Eu tenho que ter esse entendimento. Já sou um crescidinho, estou ali anos na casa do Pai, ainda não aprendi isso, eu tenho que me autoexaminar. Eu não posso sangrar pessoas, e também eu tenho que aprender a estar sempre atento a curar esse tipo de pessoas que está na casa do Pai e está dizendo, olha, eu não quero entrar mais não. Entra aqui, não quero não. Eu cansei. Toma aqui a gravata, segura aqui a roupa da igreja, não volto mais não. Nesse lugar não piso mais, prefiro ir pro botequim. Infelizmente, tem homens de Deus que não conseguem discernir o problema e ter a maturidade para passar por esse tipo de situação, entra numa crise psicológica, não consegue enxergar a saída, e aquele que está de pé tem que buscar esse que está chateado com a casa de Deus. Chateado não com Deus, chateado com os homens que trabalham na casa de Deus. E eu tenho que buscar me dá esse talento aí. Eu não tenho não, mas me dá esse talento aí porque o cara tá irritado. Certo? 32. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão. Alegre-se, como falamos em Gálatas e Tessalonicenses capítulo 5. Alegre-se porque o que estava morto voltou à vida. Mas o homem sangrando, infelizmente, ele não enxerga isso. Ele acha que só ele sangra, ele acha que só ele está ferido. Ele quer desistir de tudo. Mas nós temos que aprender a identificar esse tipo de ovelha. Nós temos que identificar quem perdeu a dracma. Temos que identificar quem está chateado com a casa de Deus. Para quê? Ajudar quem está caído. Porque eu tenho que zelar por mim mesmo, mas também não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar nos irmãos que estão sofrendo e chorando, mesmo sorrindo, mesmo ali batendo palma, mesmo cantando, mesmo participando. Porque depois passa um tempo assim, mas como aquele cara saiu da igreja? E ninguém percebeu? Não, ninguém percebeu. Está sofrendo. Como sofreu o Seiman, sofreu outros dois personagens que nós citamos, estão sofrendo dentro, traído pelos próprios amigos, e ninguém estendeu a mão. Amém? Bem, fico por aqui, não vou me alongar não, senão o pessoal vai acabar desligando e vai dar meia-noite. Brincadeira. Que o Espírito Santo possa nos capacitar a entender essa parte da história, né?
que se passa a alguns irmãos, para que a gente possa ajudar, ter essa habilidade de ajudar quem está sofrendo. Falamos de quem, lembrando, né? Falando de quem está de fora, falando de quem está de dentro, e agora temos que saber como estamos por dentro. Se a gente não chegar, se aproximar e saber como as pessoas estão, elas vão continuar sofrendo, chorando, sangrando, e depois ela sai da igreja assim, mas ninguém nunca me percebeu. E alguém vai ter que prestar conta disso. Amém? Que Deus abençoe a todos, obrigado pela paciência, a paz para todos. O calor lá não é brincadeira, não. Meus Mas, irmãos, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, eu queria compartilhar com os irmãos aí. Aproveitar aí essa passagem aí do irmão Osni. O fato é, irmãos, que quando nós, né, levantamos a nossa mão para Jesus e aceitamos Ele como o nosso único e verdadeiro Salvador, a gente vivia lá nos delitos, né, dos nossos pecados, cada um no seu. Eu pelo menos, não nasci num berço evangélico, né? Então, vivia na bebedice, na farra, na prostituição. E a partir do momento que você levanta a mão para Jesus, a sua vida, a verdade é que ela passa a ser uma vitrine. Todo mundo está de olho em você. Porque antigamente você era um fanfarrão, você era um beberrão, um arruaceiro, talvez até um drogado. Não era o meu caso, mas tem muitos, né? E a partir do momento que você levanta a mão para Jesus, todo mundo passa a te olhar diferente. Até os próprios da casa, principalmente os da casa, né? E muitas das vezes, esse fato da nossa conversão, a gente ganha muitos para Jesus sem dar uma palavra, sem falar do Evangelho, só pela nossa atitude, só pelas nossas ações, a partir daquele momento que a gente aceitou Jesus. Meu irmão, vai ter palavras contrárias, talvez vinda de onde você menos espera, que é da sua própria família. Mas se você persistir, se continuar, o Senhor Jesus, Ele vai te honrar. É fácil, irmão? Não é. Seguir a Jesus não é fácil. Se alguém chegar para você e falar que é fácil você seguir Jesus, é um mar de rosas, não é. É muito difícil, porque é aí que se levanta um inimigo invisível aos nossos olhos, né, para atacar a nossa vida, usando pessoas, usando bocas de familiares, né? Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? É que quando a gente tá no mundo e o camarada, pô, tem sua esposa e tem lá sua 02, né, como a gente costuma falar na Marinha, a sua amante, pô, você é o cara e não sei o quê, você tem, sua esposa tem isso no meio dos amigos, tem várias mulheres, você é o cara. Mas quando você aceita Jesus, que você passa a ser uma vitrine, você não pode fazer nada disso. Olá, diz que é crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, está na igreja todos os dias e está aprontando. Eu vou ser crente para ser daquele jeito? Não, prefiro estar aqui no mundão, afogado nos meus pecados. Então, a simples atitude, o nosso modo de se portar como servo de Cristo, irmãos, já vai fazer grande diferença. E eu tenho certeza que, como o irmão falou aí da dracma perdida, do filho pródigo, eu tenho certeza que só o fato de você andar firme com o Senhor Jesus, estar ali naquela vitrine, sem falar nada, você vai ganhar uma alma para o reino dos céus. E que festa vai ser lá no reino dos céus quando aquela alma se converter. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que Deus vos amém, amém. benissa. Que Deus vos benissa a todos. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe.
Nossa, fica à vontade. Já falei que hoje pode ir até meia-noite. Amém, irmãos? Eu estava até procurando aqui, boa noite a todos. Eu estava até procurando aqui uma parte da Bíblia onde Boa está noite. escrito do enxerto, né? Que nós somos enxertados na árvore da vida e que não somos da árvore, não nascemos da árvore, nós fomos enxertados na árvore para termos cuidados. E o mesmo que nos enxertou na árvore da vida, tirou um que estava lá, né? Então, eu não lembro onde está, até tentei achar aqui, mas como o tempo está curto, eu acredito que os irmãos já sabem. Então, é uma das coisas que a gente tem que sempre se lembrar de quem éramos, como disse na palavra aqui, porque quando a gente acha, né, quando a gente olha para alguém e não enxerga nele, não enxerga nele o que fomos, talvez um dia, a gente nunca vai conseguir estar ajudando de uma forma, né, correta. Porque quando passamos a ser crentes, quando passamos a ser de Cristo, muitas das vezes em nós há um posicionamento de que somos, né, diferenciados, melhores, escolhidos, ou em algumas, acredito que até em algumas alguns ensinamentos até colocam a pessoa nessa posição de acabar fazendo o que? Mais julgamento do que o que é de verdade, o que foi Cristo nos passou, que é a ajudar ao próximo, né? Na palavra que o irmão disse de Lucas, em Lucas 4, no finalzinho ali, diz que, né, haverá alegria nos céus, né? Maior alegria nos céus quando encontrado essa ovelha, ou quando esse irmão volta para Cristo. Então, não é só o fato de alguém aceitar, mas aquele que volta, aquele que porventura saiu por qualquer motivo, e muitas das vezes, como o irmão acabou de citar, os motivos são muito próximos, né, de outros irmãos ou de familiares, e que acabam nos levando para umas coisas difíceis, né, mas quando esse irmão é trazido de volta, há uma alegria não somente aqui, mas uma alegria maior ainda nos céus. Então, é uma das coisas que no posicionamento do irmão, desses 3 homens que não tiveram ali alguém que pudesse ajudá-los, e a mesma posição do Osnir, né? Ele disse que pediu ajuda uma vez, e da mesma forma foi alguém pedir ajuda para ele. Então eu acredito muito nisso, que aquilo que a gente aprende muitas das vezes com nós mesmos, dentre as nossas atitudes, vai ajudar, vai trazer alguém de volta, ou que está prestes a cair e não deixarmos cair. Amém. Amém, Marcos. Amém, Márcio. O Valdemir falou uma coisa, eu fiquei pensando, realmente a gente é uma vitrine, né? E assim, eu acho assim, quando a gente está realmente vivendo com Jesus, a gente demonstra isso, as pessoas têm confiança de chegar até nós, né? Quando a gente demonstra essa fé, esse caminhar, eu vejo que as pessoas realmente vêm. E eu estava pensando, normalmente todo dia quando eu oro, eu peço para que Deus coloque pessoas no meu caminho para que eu possa levar a palavra. E depois dessa palavra de hoje eu vou mudar um pouquinho o meu pedido. Eu vou pedir também para que coloque pessoas que precisam de ajuda. Quando a gente se dispõe a isso, eu acho que Deus se agrada, e é uma forma da gente poder retribuir o mínimo, né, do que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Se mais alguém quiser comentar, fique à vontade. Glória tá? a Deus, aleluia, é isso mesmo, glória a Deus. Boa noite, abençoados. Rapaz, eu lembrei Boa noite, aqui, Marquinhos. um querido em São Paulo,
um amigo, né, um irmão, e né, nesse alerta, né, que o irmão Osni ele trouxe, né, 3 homens, né, no início, né, na introdução, grandes homens com a dificuldade, né, de ser compreendido, ou de ser ajudado, ou de pedir ajuda, né, e viver o que viveu. E nesse período em São Paulo, né, um irmão que estava vivendo, né, um período, né, no relacionamento, né, uma fase difícil no seu relacionamento, e o irmão que Deus me deu, e o filho, né, para o irmão Osni também, que vai lembrar aí que o ajudou muito na época. E eu lembro do meu período ali com ele em São Paulo, eu olhava para ele assim, o quanto que eu admirava ele, porque ele tinha uma função, né, no Comando 8º Distrito Naval, né, numa organização militar, que eram muitas demandas que existiam ali, ele era muito exigido, e assim, para mim ele era um padrão, né, de militar, um padrão de ser humano, mas internamente, né, por conta, né, dessa crise no relacionamento, e ser um amigo e ele tá sempre externando, Jesus amado, o que ele vivia, meu Deus do céu, e a gente ali caminhando, né, eu lembro a época que, né, a minha esposa ela também ficou aqui em Espírito Santo, né, período que a Tamara nasceu, e ele ia na igreja quase todos os dias, em várias igrejas. Ele ia para se fortalecer, que a família dele estava no Rio de Janeiro, ele só ia final de semana. Aí de vez em quando ele me chamava, Antônio, vamos na igreja tal? Amém, vamos. Eu ali caminhando com ele, caminhando, e demorou, irmãos, assim, alguns anos, né, o que Deus, né, fez, né, o mover de Deus, o agir de Deus, na família dele demorou alguns anos, mas assim, a minha admiração, né, pela postura dele, mas pegando, né, esse alerta, esse cuidado, né, eu fico pensando, se ele não tivesse pedido ajuda, se ele não tivesse tido irmãos para ser ele mesmo, e não somente aquele que as pessoas olham, rapaz, essa função desse cara é bom demais, esse cara, não, ele ficou todo arrebentado, todo destruído, e a gente, pela proximidade, pela amizade, sabia como que ele estava por dentro. Deus sabia como ele estava por dentro, mas ele contava com pessoas. E nós vimos, né? Irmãos, me lembra aí, sabe quem é? A restauração de Deus no lar e na família. Então, assim, essa importância de não sermos orgulhosos. É o que eu também aprendo. Com os vários versículos, os comentários, mas a gente não vai estar forte todos os dias. Não vai ter dia que a gente vai estar mais ou menos, irmão. E algo que eu aprendi ao longo da caminhada e conversava muito com o meu padrasto lá no Rio de Janeiro. Que a gente quer muito ser esse que quer estender a mão, que quer ajudar. Irmãos, terão dias que nós que seremos ajudados. Não ter orgulho disso, não ter vergonha de não vou pedir ajuda não vou externar, eu vou manter. Isso é capa, irmãos. Isso é capa. Nós sabemos que a caminhada tem a fadiga, tem o cansaço, tem as armadilhas, e nós precisamos sim contar com os irmãos, contar uns com os outros. Foi muito bem colocado aí esse testemunho. Ora você vai ajudar, ora você vai ser ajudado, mas não pense que, não, eu só quero ajudar. Eu só quero estar... Não, irmão, vai chegar um dia que você vai ter que... Meu Deus. E Deus vai colocar. Deus coloca. A pessoa, certas vezes, a gente que está insensível, né? A gente que está ali no nosso mundo, a gente que está ali na nossa guerra, em achar que não pode contar com as pessoas, mas podemos sim. Existem homens, né, mulheres de Deus sérios, que levam a sério, né, a obra de Deus. Não são os fanfarrões, né? Como foi falado aí, mas nós podemos contar com o ser humano. Amém? Isso aí é a minha contribuição aí do que Deus colocou no meu coração. Cuidado com o orgulho. Se Deus tiver que pedir ajuda, irmãos,
é o apelo que de vez em quando nós fazemos, né? Que aqui tem vários homens de Deus aí prontos para ajudarem uns aos outros. Muito bom, Marquinhos. Cuidado com o orgulho, isso é verdade. Então, a gente vai ver isso na própria pessoa de Jesus. E no seu momento mais crítico da sua caminhada, né? Ir para a cruz, Getsemane, ele chama os 3 discípulos mais chegados para orar com ele. A gente sabe a história, né? Jesus sai um pouquinho mais à frente para orar e quando volta os 3 estão dormindo, vencidos pelo cansaço. Jesus, por 3 momentos, fazem isso. Por 3 momentos, os discípulos perderam a oportunidade de estar ali junto com Jesus, intercedendo por ele, por aquele momento de extrema agonia que ele estava vivendo ali, né? Porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. E a nossa história de liderança é assim também, muitas vezes, né? Você chama os mais chegados, ora por mim, e às vezes as pessoas falam assim, não, eu estou orando. Mas será que está orando mesmo? Será que está intercedendo por você? Será que está pagando um preço por você? Será que ele deu importância à sua dor, né? Será que ele tira alguns instantes do dia para lembrar de você? E assim também muitas vezes somos nós, como liderança. Estamos com caco, estamos quebrados, estamos moídos. Né? E às vezes a gente tem aquela dificuldade de demonstrar que estamos cansados. Estamos sobrecarregados. É como se fosse dar para a ovelha, para as pessoas que estão sobre a nossa administração espiritual, um sinal de fraqueza, né? Essa questão muita que se fala hoje sobre a depressão, sobre os casos que o Osni citou no início, outro cita a questão de Elias, né? Lá quando ele sai lá para fugindo lá de Jezabel, enfim. E a gente tem esses 2 lados da moeda que a gente sempre tem que olhar com muito cuidado. Muitas lideranças têm medo de se expor, né, achando que alguém vai achar que ele não ora, que ele não lê a Bíblia, que ele é fraco na fé, enfim, aquelas coisas todas. E muitas vezes, quando você pede ajuda, muitas vezes as pessoas só falam assim, vou orar, mas a gente não tem certeza que ele está orando mesmo, se lembra, está sensível à sua dor, ao seu problema. Então, essas coisas a gente precisa analisar cada dia, né, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa caminhada dentro da igreja, olhar melhor para as pessoas, ser mais sensível às pessoas, mas também saber o limite que nós temos. Podemos esquecer que nós somos gente, né? Nós somos pessoas de carne e osso, né? Nós temos dentro de nós algo grandioso, valioso, tesouro que é o Espírito Santo de Deus, mas essa carcaça aqui de fora é barro puro. De vez em quando está trincando, de vez em quando está quebrando. Então a gente também precisa entender o nosso limite. Não assumir compromissos que você sabe que não vai dar conta, não vai assumir compromisso que naquele momento você está mal, você sabe que não está bem, o seu emocional não está bom, o seu físico não está bom, você está fazendo algum tratamento e às vezes nós queremos abraçar tudo e falamos assim, se eu não abraçar não vai dar certo. Então você entra no texto que eu leu lá no início, né, que daquele convite maravilhoso que o Senhor Jesus fala assim, né, os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Nós muitas vezes como liderança estamos sobrecarregados, estamos cansados, mas esquecemos deste convite de chegar até Jesus, para recarregar, né? Eu gosto muito do salmista também, né, que diz que aquele que descansa à sombra do Onipotente. Gosto muito disso. A gente está sobrecarregado, tirar um tempinho para ficar ali quietinho na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, ficar ali para recarregar as baterias, para que a gente possa também ajudar. Eu não sou muito, às vezes algumas pessoas entendem que, diferente de mim, a gente respeita, mas eu não vejo um soldado ferido, sangrando, né, como muitas vezes o Osni falou aí, cuidar de alguém sangrando, para os 2 serem prejudicados, talvez os 2 vão morrer. Vai dar uma infecção generalizada, porque um ferido não ajuda o outro. Então a gente tem que estar bem para poder ajudar o próximo. Então nesses cuidados a gente tem que saber também que a gente tem que ir para a sombra do Onipotente, temos que descansar ali, temos que ir até Jesus e falar assim, está nas tuas mãos, lançar, né, sobre ele, tirar das mãos, ali o sentido grego é tirar das mãos, lançar para Jesus, né? Lembrando aí do falecido grande Oscar, né, basquete, quando ele lançava aquelas bolas para a rede, tirava das mãos para a bola cair na rede.
Então, o grego dá aquele sentido de lançar, você tirar o seu problema e jogar nas mãos de Deus, deixar lá, até que ele traga a solução. É um tema muito importante, um tema urgente para todos nós, né? Temos essa vida em comunidade, em igreja. Deus abençoe a todos aí. Amém, pastor. Amém. Pastor Carlinhos. Pode deixar um versículo. Pela meia-noite, viu? Alô? Fala, Lodi. Pode deixar um versículo. O 2 Coríntios 6, 10, que fala da prosperidade que nós estamos no mundo, né? E a gente que anda no mundo deve com um tipo de gente, né? Principalmente quem trabalha na rua, essas coisas. Quando o apóstolo Paulo deixou a mensagem aqui no ministério, né? Aqui está no 2 Coríntios 6:10 que fala: porque a tristeza, segundo Deus opera arrependimento para a salvação, de qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. É o que nós vemos aí na rua, né? Que a gente fala de Jesus, ninguém quer nem dar ouvido. Eu trabalho com que tem muito gente de Cacolã, gente de rua, assim, né, mendigo. Mas a gente fala, as pessoas não dão nem atenção. Aí eu falo, mas, meu Deus, umas pessoas que davam umas pessoas batalha, trabalhando, só para se segurando na droga no mundo, poderia ter uma vida melhor, né? Amém, Lodi. Isso aí, Lorival. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que bom a gente poder ter esse tempo para trocarmos experiências. Cada um de nós temos muitas experiências, é isso que nos faz crescer como servos, como cristãos, e como foi dito aí, muito bem explicado, né? Às vezes a gente não tem tempo para ouvir. Hoje ninguém tem tempo para ouvir a dor do outro, ouvir o problema do outro. Eu estou muito preocupado em contar o meu problema, mas não ouvir o problema do outro. Então é algo que nós temos que estarmos atentos à dor do nosso irmão. E como muitos passam por situações difíceis, e quando a gente sabe, a gente coloca em oração. Sempre eu falo lá para a igreja, né, na rede social nossa, a gente pede oração, e nós colocamos orando, estamos em oração. E eu sempre falo, você escreveu, estou orando, ore naquele exato momento, que depois você vai esquecer. Eu estou orando, eu vou orar. Não, olha, se você escreveu, pare que seja 1 minuto, 2, 5, ore, porque é isso que nós precisamos como igreja do Senhor, intercedermos uns pelos outros. E quanta gente doente nos nossos dias, né? Quantas enfermidades, quantos problemas. A crise que o Brasil está passando, quanta gente passando necessidade. Então, a gente tem que estar atento, sim, para socorrer esses irmãos. Foi dito bem no início aí, né? Servos de Deus, preciosos, evangelistas, que tiveram momentos de luta, de depressão. Vira e mexe, a gente está reunido com pastores da nossa região, pastores do Estado, até pastores do Brasil. E uma dessas reuniões, alguns até colocaram, quando a gente tem a oportunidade de ter o nosso momento de compartilhar, então a gente pode abrir um pouquinho, porque às vezes o membro não entende que o pastor, que foi dito aqui, ele sofre também. O pastor é carne e osso, o pastor tem as suas limitações. E eu ouvi de um dos pastores assim, há um índice muito elevado no meio de pastores de depressão. De depressão, meu irmão. Você não faz ideia o quanto existe depressão no meio de pastores. Mas é falta de fé? Não. É sobrecarga, às vezes é preocupação excessiva, e são momentos de luta que a gente enfrenta, então precisamos sim das orações. A gente ora pelos irmãos constantemente, diariamente, mas também precisamos das suas orações, porque é o corpo de Cristo é um corpo, né? Todos nós fazemos parte desse corpo, e todos nós temos funções nesse corpo, que é trabalhar, que é exortar, que é ensinar,
que é poder se doar também. Então, o corpo de Cristo faz parte desde da unha lá do pé, que aparentemente não tem tanta importância, até a cabeça. Mas todos os membros do corpo são igualmente importantes perante o Senhor. Então, é importante a gente estar ciente disso. Foi dito aqui também testemunho, né? Testemunho nosso é muito importante. O testemunho fala mais do que o nosso falar. E o testemunho, de fato, ele vai te dar respaldo para poder depois acrescentar algo. E quando alguém vem para você e fala, olha, você é diferente, eu vejo que você é uma pessoa diferente. Aconteceu comigo isso há muitos anos atrás. Eu entrei numa empresa e trabalhando, tendo o meu comportamento natural, e alguém veio perguntar porque como eu era diferente, né? Eu glorifiquei a Deus porque alguém notou. A gente passa a ser um holofote, como foi dito aí, né? Então, a gente precisa ter o cuidado de dar um bom testemunho, porque o Senhor Jesus, ele quer brilhar através de nós. Se nós dermos um péssimo testemunho, nós estaremos escandalizando. E às vezes, como foi dito aqui também, muitos não entram mais na igreja porque se escandalizaram, se frustraram, ficaram decepcionados, porque alguém deu um péssimo testemunho, né? Então, olha a importância do testemunho nosso. Em qualquer lugar que a gente estiver, que, de fato, o nosso testemunho vá à frente. E que tudo isso é para a glória do Senhor. Glória a Deus pelas palavras ditas hoje, pelos comentários, e que o Senhor nos ajude a continuarmos nessa caminhada vitoriosos e também sermos úteis para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor Carlinho. Se alguém tem um pedido de oração, vamos colocar para a gente poder estar intercedendo uns pelos outros, né? Isso, pastor Carlinho, além da oração pela nossa nação, nosso país, ora por a dona Ilza, anda com as dores, Oi? Tem um rapaz aí em São Paulo, amigo nosso, chama Felipe, tá uma situação meio difícil, envolvido com coisas que não devia. É Felipe o nome dele, pastor Carlinho. Ora por ele, tá bom? Vamos orar, sim. Mais alguém, irmãos? Eu quero, no caso agora, agradecer. Há umas 3 semanas atrás eu pedi oração, que eu ia fazer um negócio e aí pedi para vocês orar, vocês oraram por mim e se concretizou e deu tudo certo. Agora é só agradecer a Deus e as orações dos irmãos aí, tá bom? Bom, glória a Deus. Muito bom agradecer, né? Mais alguém, irmãos? Peço oração ainda por mim, né? Por mim e colocar um presbítero da nossa igreja, muito jovem, Austrália, faz um tratamento de câncer. Então ele precisa de um transplante de medula. No caso dele, tem que ser 100% compatível. Precisamos orar por ele, que é um menino muito bom, servo, mas está vivendo esse drama aí na vida dele. Austélio, né? O senhor falou? Austélio? Austélio, isso. Austélio. Mais alguém, irmãos? Tá ouvindo? Ouvindo. É que eu queria pedir oração para uma senhora de 93 anos, há muitos anos, né? E ela não quer fazer uma cirurgia, está só esperando chegar e Deus recolha ela, né? Aí vai vir ter uma filha essa semana que vai vir da Espanha, e ela não quer fazer cirurgia de jeito nenhum. Ela não vai. E aí ela pegou um tumor, inflamou tudo e ela não vai, no intestino dela não funciona nada, né? E o médico falou que se estourar ela vai morrer. Ela vai jogar tudo pela boca, né? A fezes e tudo. Mas ela não quer. Ela disse que está esperando a vinda de Jesus Cristo para ela, recolheu ela, não quer fazer. Então eu pedi oração por o nome dela, chama Maria José, uma senhora de 93 anos de idade. Que Deus tenha misericórdia, porque Deus é o método do médico, pode operar ela. Sim, com certeza. Vamos orar sim, viu, Dorival? Mais alguém, irmãos? Ô, pastor, queria também pedir oração aí pelo filho de um amigo meu, da Marinha, né? Que ele tem 5 anos, o garotinho, e tá tratando um câncer generalizado. E agora, dia 23, vai para o centro cirúrgico. Aí os médicos, o pai dele tinha falado comigo que
Ele era o tratamento com químio, né? Ele eliminou bastante o câncer do corpo que estava generalizado, mas tem um nódulo no rim esquerdo dele que o médico disse que ia ter que fazer cirurgia e era capaz de ele perder o rim. Mas eu creio em nome de Jesus que é um garotinho de 5 anos, né? Que todos os órgãos que Deus deu a ele ali, ele não vai perder para essa doença maligna, não, em nome de Jesus. Vamos orar. Sabe o nome dele, Valdemir? É Miguel. Miguel. Vamos orar pelo Miguel agora. Mais alguém tem algum pedido? Eu quero pedir oração pela Raquel, de ontem para hoje, está reclamando uma dor no quadril e nas pernas. Eu não sei se eu vou ter que levar lá no médico. Está aqui aguardando aqui, mas em nome de Jesus, que essa dor venha cair por terra. Vamos orar agora, Marquinhos. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar, né? Porque o Senhor já sabia de cada um desses pedidos, mas Ele tem prazer em ouvir dos nossos lábios. Então vamos orar. Coloca a sua fé em ação aí, porque Deus pode todas as coisas. Pai amado, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, com corações agradecidos, nós chegamos diante do trono da Tua graça, com gratidão, louvando, exaltando, bendizendo, para receber do Senhor graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno. Como diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos o Senhor como nosso socorro, como nosso refúgio, como aquele Deus presente, que está sempre pronto a nos ouvir pela Tua misericórdia. O Senhor conhecia cada um desses pedidos, mas nós temos prazer em colocá-los diante de Ti, colocando também a nossa fé em ação, na certeza que o Senhor, que é o Deus do impossível, pode fazer qualquer coisa. E quando nós cremos, sabemos que o Senhor pode operar para a glória e honra do Teu nome. Oramos pela nossa nação, como foi colocado aqui, o Brasil. Liberta o Brasil da mentira, do engano, da corrupção, da maldade, da injustiça, de tudo aquilo que, ó Deus, o inimigo tem usado pessoas para cegar o entendimento do povo desta nação e também da liderança desta nação. Abre a mente, Senhor, o coração para que se rendam ao Senhor. Liberta o Brasil, Senhor, sare esta nação, perdoe o pecado desta nação, salva esta nação, é o nosso clamor, é o nosso pedido, e colocamos a nossa fé em ação, sabendo que o Senhor tem todo o poder, e nós te agradecemos antecipadamente. Oramos pela Ilza, Senhor, que não está bem de saúde, opera na vida dela, Senhor, restaura, cura, liberta, renova as suas forças, ó Pai, com teu poder restaurador. E também o Felipe, Senhor, esse garoto, esse rapaz que está aqui em São Paulo, tu sabes o problema, o envolvimento que tem, talvez, com más companhias. Senhor, põe as tuas mãos ali, não permita, Senhor, que esta vida se perca, mas tenha misericórdia, alcance esta vida com teu poder. Nós oramos, Senhor, juntos estamos orando, intercedendo por vidas, Senhor, para a saúde, mas também para a restauração de vidas, ó Pai, para que não se percam neste mundo tenebroso. Oramos pelo Francisco, Senhor, que ele tem motivos de gratidão, como é bom poder agradecer. Então recebe a gratidão do coração dele e as nossas também, por tantas coisas que recebemos, tantos livramentos, tantas bênçãos, e muitas vezes a gente não para agradecer. Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem respondido às orações. E somos gratos por isso. Também, ó Deus, o Austélio, que vai fazer aquele transplante de medula. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Tu podes agir, tu podes colocar as tuas mãos de poder. Ele é teu servo valoroso. O Senhor tem compromisso com aqueles que são teus. E nós nos unimos em oração agora, pedindo para que todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor mesmo pode fazer esse transplante para a glória do teu nome. Mas se o Senhor quiser usar, ó Deus, a medicina, como o Senhor tem usado também, médicos, a medicina, a tecnologia, o Senhor pode usar. O Senhor é Deus de todo poder. Então, ó Deus, tenha misericórdia dele, ó Deus, opera, restaura, cura e liberta. Que possamos ouvir notícias, ó Pai, do seu restabelecimento, da sua cura, para a glória do Senhor. Também a Maria José, ó Pai, essa senhora que está numa situação difícil, mas ela é tua serva, Pai. Tu podes curá-la, tu podes libertá-la deste mal no intestino, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Visita esta vida agora com teu poder restaurador. O Senhor tem compromisso com os teus filhos, ó Pai. Nós entregamos a vida dela, Senhor, a situação dela, a sua saúde, em nome de Jesus.
aquela criança, Senhor, o Miguel, de 5 anos, que tem que fazer aquela cirurgia, aquele câncer, que seque pela raiz em todas as células contaminadas, doentes, em nome de Jesus. Opera com teu poder. Queima, Senhor, todo o mal na vida dessa criança. Que ele seja um testemunho vivo para a glória do teu nome, principalmente para os pais, para os parentes, para todos que conhecem, que saibam que foi um milagre do Senhor. O Senhor agiu, o Senhor operou, e que isto seja para glorificar e exaltar o teu nome. Oramos pela Raquel, Senhor, a esposa do Marquinho, que está com dor no quadril, nas pernas, talvez seja uma virose, seja o que for. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a dor, todo o mal-estar. Se houver febre, que cesse também em nome de Jesus. Restaura a sua saúde, ó Pai. Nós temos o Senhor como nosso socorro. Nós não estamos desamparados, mas temos um Deus que ouve, que atende, que responde, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos contar contigo. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador. Amanhã um dia de descanso. Senhor, proporciona um dia de paz, feliz, para cada um de nós. E cada um que está aqui também, representando as suas famílias, ó Deus, esteja abençoando de uma forma especial as famílias aqui representadas. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Pessoal. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um de vocês e vossos familiares. Amém. 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 Grande abraço. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Boa semana, bom feriado para quem está esperando amanhã. Hein? Bom feriado. Deus abençoe a todos. Aí, em nome Grande de abraço. Jesus. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim